Okidoki, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer para vocês o episódio 4 da segunda temporada de Goblin Slayer. Eu espero que vocês gostem. Bora pro vídeo! O episódio começa naquele gancho da vila sendo atacada por alguns goblins. O Goblin Slayer instrui os novatos a se agruparem e diz que se ele não voltar em 15 minutos, é para eles darem um jeito de fugir, pois ele provavelmente morreu ou se feriu. Ele vai em direção aos gritos e acaba encontrando alguns goblins. Após matá-los, ele espreita mais um pouco sobre o que está acontecendo na região. E ele percebe que morreram muitas pessoas. E ele começa a ter alguns flashbacks do passado, pois aparentemente ele já esteve naquela vila durante um ataque de goblins. Ele encontra com a sacerdotisa e ela fica horrorizada com a cena dos cadáveres espalhados pelo chão. Ele pergunta se ela pode usar magias, e ela diz que consegue usar 3 magias. Eles se juntam com o restante do grupo, e o Goblin Slayer e os outros instrutores do campo traçam um plano de ação. A elfa vai dar informações para alguns novatos. Um dos homens fica com os aprendizes que estavam na vila, e a sacerdotisa diz que alguma coisa nesse ataque dos goblins está bem estranha, e que provavelmente eles fizeram esse alarde todo na vila para afugentar os fracos e chamar a atenção dos fortes, e assim conseguir emboscar os aventureiros mais fracos que sairiam correndo da vila. Ela diz que era melhor levar alguns dos novatos que tinham treinamentos mais avançados atrás do outro grupo que estava tentando voltar para a guilda. E após eles traçarem seu plano, vemos aqueles novatos que estavam voltando quando uma garota é pega por alguns goblins que, dilaceram a tadinha. Eles entram em desespero e percebem que tinham muitos goblins espreitando por eles. Na cena seguinte, vemos o grupo do Goblin Slayer dentro de um dos túneis que os goblins cavaram. Eles lutam com alguns desses goblins e o Goblin Slayer diz que tem um bom plano para eliminar todos os goblins. O anime volta para aquele guerreiro que estava com um dos novatos que ficaram na vila, e um Roglob aparece na hora. O cara consegue cortá-lo fácil e derrota o bicho sem muita dificuldade. Enquanto isso, aqueles aventureiros que estavam na floresta fugindo começam a ser mortos um a um por alguns goblins que estão atirando pedras de cima de árvores. Eles se cagam de medo até que a sacerdotisa chega com um grupo de apoio. Eles aproveitam e começam a se reorganizar, mas os goblins continuam saindo de todos os cantos. Aquele moleque merdeiro bota a cuca para funcionar pela primeira vez e chega a uma conclusão do que fazer com seus poucos poderes. Ele manda todo mundo se agrupar e cobrir as orelhas, e lança uma magia de grito e amplifica ela com outra magia, o que atordoa a maior parte dos goblins que estão por perto. A sacerdotisa aproveita a oportunidade e dá ordem para todo mundo se retirar. Enquanto isso, o time do Goblin Slayer começa a botar o plano deles em ação. O Largato manda uma magia que acaba juntando todos os goblins num canto, e o anão derruba o teto da caverna, a mando do Goblin Slayer, pois acima deles passava um riacho. O Goblin Slayer pede pra maga congelar o rio para finalizar o restante dos goblins, e a batalha deles meio que se encerra assim. O Largato pergunta como o Goblin Slayer saberia sobre o rio, e ele responde que já esteve naquele local há muito tempo, fazendo mais uma alusão àqueles flashbacks que ele estava tendo. Após essa batalha toda, vemos a sacerdotisa na guilda, finalmente ganhando a sua promoção para nível de aço. A elfa elogia ela, e a sacerdotisa começa a pensar que infelizmente deixou alguns goblins escaparem, se lembrando daquela parada que o Goblin Slayer disse que se deixarem alguns goblins escaparem, eles aprenderão com os erros e repassarão esses ensinamentos aos mais novos. A elfa dá um peteleco nela e diz que ela não é como o Goblin Slayer, que ela não precisa pensar por esse lado. Depois disso, vemos o mago conversando com o Goblin Slayer, e ele diz que vai numa viagem para se redescobrir e ficar mais forte, e diz que apesar dele odiar goblins, ele não quer se tornar um Goblin Slayer da vida, e completa falando que não gosta muito do Goblin Slayer também, e por isso ele decidiu que vai se tornar um matador de dragão. Aquela anã peitudinha diz que vai viajar com ele, e o burrão diz que não quer, e começa a reclamar que todas as areias são assim. O Goblin Slayer, ao ver a cena, cai na risada no momento de felicidade, e diz pro mago citar o nome dele caso ele encontre um rei Aladino. Os dois se despedem do Goblin Slayer e aquela amiga de infância dele aparece do nada, cobrando ele sobre o lago. Ele se desculpa e ela comenta que ele parece feliz. O Goblin Slayer diz que algo muito bom aconteceu e por isso ele está feliz, enquanto ele olha para aquele par que estava indo embora, que no caso era o mago e a anãzinha. E após a ending, vemos que o próximo episódio será uma viagem até um local chamado Rio Sul, e o anime se encerra com esse gancho. Pessoal, eu pensei que teriam muito mais mortes e de muitos personagens que foram desenvolvidos nessa batalha, principalmente essa alfazinha, o próprio mago, e pra minha surpresa, só morreram alguns randos e vida que segue. Eu fiquei feliz com esse encerramento e essa humanizada que o anime deu no Goblin Slayer nesse arco. E uma coisa que está me deixando meio de cabelo em pé é essa amiga do Goblin Slayer, que faz umas aparições aleatórias, quase como se fosse um fantasma. Eu não lembro muito bem da primeira temporada se ela era assim, mas enfim, se o Mago Ruivo não tivesse perguntado se ela era esposa do Goblin Slayer, eu poderia chutar que ela é um delírio dele, mas não parece ser o caso.
caso. Vamos aguardar os próximos episódios e é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Se puderem deixar um like e se inscrever no canal, vocês estão ajudando esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Obrigado por tudo e até a próxima. L sai Congru.